O tema da mensagem dessa noite é as lições do vale. As lições do vale. Nós leremos um texto bastante conhecido da palavra de Deus, que se encontra em Ezequiel 37, do 1 ao 14. E quando nós lemos esse texto, ele nada mais é do que uma imagem, uma projeção daquilo que Deus revelou ao profeta naquele tempo, trazendo o entendimento. E essa mesma palavra, ministrada milhares de anos atrás, ela é viva, eficaz, transbordante sobre nós, e ela falará ao seu coração e à sua história nessa noite. Quantos creem nisso? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel 37, a partir do verso de número 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado a outro entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e então vocês terão vida. Porém tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Verso 7. Assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chacoalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé, era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são todos os israelitas. Eles dizem: os nossos ossos secaram e a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Verso 12. Por isso profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir os túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. E o último verso, 14. Porei meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, declara o Senhor. Amém? O contexto de Ezequiel capítulo 37, ele é um contexto de muita dor, de muita dificuldade para o povo. Primeiro, porque eles estão vivendo o período do exílio da Babilônia. A gente está falando mais ou menos aí 500 anos antes de Cristo. A terra de Israel foi invadida por Nabucodonosor, resultado de um povo que escolheu outros deuses para adorar. Se você pegar o capítulo 20 de Ezequiel, você vai ver um clamor popular dizendo assim: Senhor, mas nós queremos ser igual às outras nações. Nós queremos casar com pessoas que não são do nosso arraial. Nós queremos adorar outros deuses. Nós nos apaixonamos pelo estilo de vida, pela cultura, pela forma pela qual aquele povo, os outros povos se relacionam. E essa semente gerou no coração do povo de Israel, do povo hebreu, uma idolatria muito grande, se afastando de Deus. O segundo ponto do contexto desse momento é a identidade.
Os israelitas no exílio, já tinham ido para a Babilônia, eles se sentiam desolados, sem esperança, questionando de fato sobre a sua identidade. O templo de Israel, de Jerusalém, havia sido destruído, a terra prometida perdido. Isso gerava um sentimento de abandono e desespero. Qual era a função do profeta então? Ezequiel era chamado por Deus, foi chamado por Deus para ser um porta-voz durante esse período sombrio. Seu ministério incluiu visões simbólicas, ações dramáticas e uma mensagem de julgamento, mas também de esperança. O contexto da visão de Ezequiel 37 é um vale de ossos secos, onde o Espírito de Deus não habita mais naqueles corpos, naqueles esqueletos. É uma imagem poderosa que simboliza a condição espiritual de um povo. E por fim, nós vemos dois momentos. O primeiro momento, onde há uma esperança de restauração, há uma esperança de Deus fazer coisas novas naquilo onde não havia mais esperança. Então, como eu disse logo na oração inicial, meu querido, minha querida, se Deus, Ele pôde restaurar a nação de Israel, que não via mais uma saída, existe um sopro de Deus sobre a sua vida nessa noite, e Ele pode restaurar a tua história, a tua família, os teus sonhos. Basta confiarmos no Senhor. A sexta grande coisa que eu aprendo no contexto histórico desse texto é uma esperança escatológica. Pouco se fala sobre a vinda do nosso Salvador, sobre a vinda do Messias. Mas assim como para Israel era a primeira vinda, a vinda do Messias estava se configurando, se preparando a segunda vinda, onde Jesus virá resgatar a sua igreja. Ela cada dia que passa está mais perto. Quantos creem nisso? Glória a Deus. Então, meu irmão, eu tenho algumas lições preciosas que eu aprendo com essa passagem, com esse texto, e eu quero compartilhar contigo nessa noite. As lições do vale. Você já entendeu o contexto, entendeu o que Ezequiel queria apontar naquele momento. Agora, de que maneira eu posso aprender e aplicar a minha vida? Vai ser um sermão expositivo para a gente hoje, verso a verso, e nós aprenderemos e olharemos o texto bem de perto. Primeira grande lição: a mão de Deus está sobre você. Você pode repetir isso? A mão de Deus. Você pode dizer assim: a mão de Deus está sobre mim. Diga: a mão de Deus está sobre mim. Olha o que diz o primeiro verso: a mão do Senhor estava sobre mim. João Calvino vai dizer: Deus, Ele não nos abandona em nossa miséria. Ao contrário, Ele se aproxima de nós e nos fortalece. A mão de Deus é um sinal de cuidado, é um sinal da presença de Deus. Embora o cenário seja de devastação, e eu gosto muito de ler jornais, de ver matérias internacionais, entender o cenário geopolítico, tudo que está acontecendo no mundo, e você abre assim, vamos ver o que está acontecendo em Israel, e você vê um cenário ali na faixa de Gaza, de destruição. Você olha para a Ucrânia, cidades inteiras sem luz, destruídas, e o povo perecendo, e uma guerra terrível acontecendo. Então eu consigo projetar a minha imaginação, a imagética da minha mente, lá no futuro, pensando assim, cara, como seria esse vale? Como estaria o coração de um povo destruído, sem a sua cultura, sem o seu templo, sem a sua terra, sem nada? Eles estavam assim. Mas o texto, a visão profética de Ezequiel começa dizendo: a mão do Senhor estava sobre mim. Em meio ao caos, em meio à dificuldade, em meio à crise, creia ainda que a mão do Senhor está sobre você. Aleluia! A fé nada mais é de que um ato de confiança em Deus que nos leva a crer que mesmo em meio às dificuldades, o Senhor, Ele permanece conosco. Meu irmão, minha irmã, a primeira lição que eu preciso ter no meu coração é que não importa a circunstância ou o momento difícil, Deus, Ele não se esqueceu de você, Ele não abandonou a sua vida, Ele continua ao seu lado.
Glória a Deus. A segunda coisa, quando vemos no verso número 2, nós observamos a dinâmica de um entendimento territorial. Eu preciso entender o território no qual eu estou pisando. O texto vai continuar no verso 2 dizendo: ele me levou de um lado a outro entre eles e pude ver que era enorme o número de ossos no vale. Spurgeon diz que a primeira tarefa do profeta é ver aquilo que está diante dele. O reconhecimento da realidade é o primeiro passo para a transformação. Mas sabe o que acontece, gente? Nós queremos viver a vida sem entender o contexto. A gente quer estar no nosso trabalho e vamos trabalhar, e a pastora Vitória falou sobre trabalho, né? Sobre alguém que trabalha e quer receber o seu salário. Eu sei que existem muitas pessoas nessa casa que vão trabalhar de maneira obrigada. Sim ou não, gente? Misericórdia. Tem dia que você fala assim, segunda-feira amanhã, né? Meu Deus, Senhor, mais uma semana, Pai. Que aconteça alguma coisa, que falte luz lá no trabalho, glória a Deus. Eu lembro quando eu estudava, né? Você ficava torcendo para acontecer um negócio na escola. O professor ficou doente, alguém dava aleluia. Misericórdia, irmão, não dá glória a Deus por isso não. Pela tragédia, né? Você fica, tomara que não tenha aula, né? Mas eu preciso entender o contexto em que eu estou situado. Qual é o contexto do meu trabalho? Quais são as interferências espirituais do lugar que eu estou? Porque a gente tem duas dinâmicas, dois extremos. Eu posso ser racional 100% ou espiritual 100%. Aquela pessoa que espiritualiza tudo, né? Fala assim, vai chover. Ih, rapaz, Deus quer falar aqui através da chuva, né? Misericórdia. Tem pessoas que são os extremos. Mas quando a gente equilibra tudo, a gente começa a ter uma percepção que eu tenho que ter um olhar racional, porque meu pé está aqui fincado na terra, mas eu tenho que ter um olhar espiritual também para entender o ambiente, as pessoas, quem eu me relaciono, quem está falando comigo, quem eu estou trabalhando junto, quem eu estou fazendo negócio. Eu preciso observar o território. Quando eu saí do Rio de Janeiro, talvez a primeira tarefa que eu fiz foi ler Câmara Cascudo, que fala um pouquinho sobre o povo potiguar, algumas coisas certas, algumas coisas nem tanto, né? Foi viver, comer uns pratos de cuscuz por aí com o povo, né? Aleluia, né? Na primeira vez que eu fui comer cuscuz, Ivaldo, o povo botou leite. Misericórdia, amado. Bota uma carne de sol, bota um negócio, né? Aí como eu faço parte da cultura, né? Eu falei, como? Oxi. Aí os amigos me pegaram, Ceará Mirim, 6 horas da manhã. Vamos comer um picado lá no mercado. Falei, amém, vamos. Eu fui lá, 6 horas da manhã. Aí esses dias o Amado falou assim, pastor, não tem muita coisa aqui em casa não, mas dá para a gente fazer uma farofa de tejo. Eu falei assim, misericórdia, Amado. Aí também o povo sabe que eu gosto da cultura, né? Aí também apela. Eu estava esses dias lá no GV, não foi? O último GV do ano. A irmã Eliane falou assim, pastor, eu não sei se o lanche do GV o senhor vai querer. Você vai gostar. Eu falei, mas o que é? Batata doce com creme de frango. Eu falei, amada, pode botar no prato. E suco de caju, meu amigo, concentrado. Eu costumo sair às 9h30 de lá, acho que eu fui embora às 11h30, não aguentava nem andar. Mas a bênção do Senhor estava naquele lugar. Amém, aleluia. Mas entenda, eu preciso compreender o território, eu preciso entender o que as pessoas pensam, qual é o posicionamento político, qual é o tipo de religiosidade popular, como as pessoas lidam com a crise, lidam com o dia bom. Eu preciso entender que o território que eu estou hoje, ele não é definitivo, ele não é final na minha vida, mas ele pode ser uma passagem que Deus está preparando naquela dinâmica para que eu possa, então, assim, compreender e avançar dentro daquele contexto. Quantos entendem isso? Certa vez, um pastor lá em Felipe Camarão, ele pensou um projeto social. Ele falou assim, eu vou comprar 10 computadores para a minha igreja e vou abrir um curso de informática, uma mini lan house, para o povo vir para cá e estudar e aprender a mexer no computador. É bom ou não é, gente? Excelente. Passou a primeira semana anunciando. Sabe quantas pessoas se matricularam?
0. Passou a segunda semana, uma pessoa se matriculou. E não tinha aderência, o povo não vinha. E ele ficou aperreado com aquilo, procurou as pessoas da rua e falou assim, cara, a igreja investe, a gente começa um projeto social, a gente divulga, a gente monta a sala de informática, por que o povo da comunidade não vem para cá estudar, aprender? Aí um menino riu e falou assim, pastor, todo mundo tem computador na rua. Percebe? Porque às vezes nós temos a resposta, mas não fazemos a pergunta. Nós queremos chegar com tudo pronto, dizendo, é assim que funciona, é assim, mas sem entender o contexto local. Eu preciso observar que as perguntas que eu faço são fundamentais para entender os desafios, para me fazer parte da comunidade. Então, quando você está vivendo uma crise, experimentando uma crise, primeiro, entenda, a mão de Deus está sobre você, mas entenda também o conflito, o território, o seu posicionamento, o que você está fazendo para ampliar aquele conflito ou para sair daquela situação. Então eu preciso ter uma leitura mais apurada, ou o que a Bíblia diria para mim, eu preciso ter o discernimento do Espírito Santo, que, meu irmão, é o dom mais importante que você tem que buscar. Se você está buscando línguas estranhas, profecia, cura e milagre, amém, você pode buscar, mas busque discernimento do Espírito Santo e nunca mais seja enganado na sua vida. Porque alguém que tem discernimento, ele chega no ambiente, ele bate o olho numa pessoa, ele conversa com alguém, antes de fechar o negócio, o próprio Espírito vai estar trabalhando na alma dele, e vai dizer assim, não é por aí. Busque o discernimento em Deus. Número 3, você não tem todas as respostas. Olha o verso 3, ele me perguntou, filho do homem, esses ossos, eles poderão tornar a viver? A resposta de Ezequiel, ó soberano Senhor, só tu sabes. Quando Jesus vai voltar, gente? Só o Pai sabe. Existem respostas que nós não temos. E eu preciso entender isso, porque a mania, a efervescência, o domínio do nosso tempo é termos o controle de tudo. E como seria bom, né? Existe uma turma muito controladora que pensa, meu Deus, eu vou chegar no ponto e o ônibus vai vir. Eu vou pedir o Uber, ele não vai cancelar a corrida. Eu vou trabalhar bem e eu vou conseguir aquele trabalho, vai funcionar. Mas nem tudo acontece da maneira que nós pensamos. Eu me lembro que, alguns meses atrás, eu fui fazer uma visita lá em Parnamirim, meu irmão. É chão. Eu passei no hospital, Nino tinha acabado de operar. Passei no hospital, visitei Nino no hospital e parti para uma outra visita, e quando eu estava saindo da visita, o carro quebrou simplesmente. E eu fiquei lá no meio do nada, esperando uma sexta-feira à noite, esperando o reboque, toda aquela situação, e talvez eu pudesse pensar naquele momento, mas Senhor, eu estava fazendo a tua obra, eu estava visitando o enfermo, eu estava visitando aquela pessoa que não podia estar na igreja, eu estava ali pregando o teu evangelho, por que isso aconteceu comigo? Porque eu não tenho a resposta, é o Senhor que domina a nossa vida, é o Senhor que tem o controle, existem coisas que Deus permite que aconteçam na nossa história, para gerar um crescimento, para gerar vida. Mas eu preciso interpretar a ótica de Deus, entendendo aquilo que Deus está fazendo no seu tempo. Dietrich Bonhoeffer, ele disse, o crente deve aprender a viver com perguntas que não têm respostas imediatas. Esse pastor, ele viveu ali na Alemanha, no período de Hitler, do nazismo, inclusive, o filme dele está no cinema agora, em cartaz. Se chama A Redenção. Conta a história de um grupo cristão evangélico na Alemanha que queria derrubar o sistema, a política, toda a estrutura nazista lá na Alemanha. Então, a humildade em reconhecer a minha limitação me aproxima de Deus. Porque todas as vezes que eu olho assim e digo assim, cara, eu não tenho a solução. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu não tenho a resposta, mas eu busco em Deus essa saída, eu busco em Deus um jeito de transcender esse momento e falar assim, Senhor, está nas tuas mãos agora. É como se você tirasse as mãos do volante do carro e falasse, Deus, dirige esse carro aqui.
e me leva ao lugar desejado, aonde o Senhor tem preparado para a minha vida, aonde o Senhor tem estruturado. Me leva, Senhor. É a nossa confiança em Deus que faz, mesmo sem saber, nós confiarmos plena e unicamente no Senhor. Amém? Número 4. O que é mais fácil, meu irmão? Uma pergunta para você. É profetizar sobre a morte ou ficarmos murmurando? Verso 4 vai dizer, então ele me disse, profetiza a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E eu imagino a cena. Era uma visão, era profético. Mas você imagina o profeta de uma terra destruída, arrasada, ele diante de um vale, onde era uma grande sepultura, onde tinha muitos corpos, ossos, e não tinha ajeitamento, não tinha dinâmica. Ele olhar aquilo e receber uma palavra de Deus. Profetiza esses ossos. Talvez uma pessoa comum, como eu e como você, a gente ficasse no campo da murmuração. Imagina, você olhar aquilo e falar assim, mas Senhor, não tem solução, mas que doideira é essa, Deus? O Senhor me mandar profetizar nisso. Pode ser o que está acontecendo na sua vida hoje. Você está diante de uma crise, diante de um problema, diante de uma circunstância diversa, e Deus está mandando você profetizar, mas você fala assim, mas Senhor, como eu vou fazer isso? Ainda assim, o que é melhor? Profetizar ou murmurar? Estar diante da morte ou compar-se para a vida? Tim Keller, ele fala, profetizar é trazer esperança onde há desespero, murmurar é simplesmente aceitar a realidade sem fé. Lá em 1 Samuel, capítulo de número 30, Davi recebeu uma péssima notícia. A cidade onde ele estava, Ziclag, tinha sido atacada pelos amalequitas, saqueada, as mulheres levadas, a cidade queimada, e ele estava fora da cidade, e chega diante desse quadro. E a reação dos seus compatriotas era querer matar Davi. É querer, cara, não ter uma solução para isso. Mas Davi se retira daquele ambiente e vai buscar ao Senhor, vai orar ao Senhor buscando uma direção. Senhor, o que eu devo fazer? E Deus o abençoa e diz, persegue-os, vai atrás deles. E diante daquela situação terrível, Davi os alcança, os vence, ganha o despojo da guerra e volta com tudo aquilo que ele tinha perdido em dobro. Amém? Por quê? Porque é mais fácil a gente murmurar, mas a palavra de Deus para a nossa vida é que a gente possa profetizar sobre a morte, profetizar sobre o problema, escolher as palavras que trazem vida e não morte. Meu irmão, como é difícil andar do lado do murmurador, porque depois que ficou ruim, nunca mais voltou a ficar bom. Se está muito sol, a pessoa está falando, meu Deus, que sol, está muito quente, eu não estou me aguentando. Aí Deus vai, igual hoje de manhã aqui na ZN, vem aquela chuva. Oh, glória! Aí a pessoa fala assim, mas logo na hora que eu ia para a feira, está chovendo, ah, meu Deus, tudo é problema, gente. É ou não é? Então, eu tenho que escolher de que lado eu vou ficar. Se eu vou olhar pela ótica de Deus, o lado bom da vida, mesmo em meio à dificuldade, vou dizer assim, não, cara, existe algo bom disso aqui acontecer. Está acontecendo isso aqui, mas é porque Deus vai se manifestar, Ele vai mostrar, alguma coisa vai acontecer. Aleluia. E eu vou seguir em frente. E eu vou profetizar, mesmo em meio à perca do trabalho, a notícia ruim, a negativa de quem quer que seja. Ou eu vou viver minha vida toda reclamando de uma vida que eu não tive. Número 5, existe um avivamento de Deus. Olha o que diz lá no verso de número 5 também. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Jonathan Edwards, que pregou o sermão Pecadores na mão de um Deus irado, você pode depois pesquisar sobre esse grande sermão, ele diz: um avivamento verdadeiro não é apenas um aumento de atividade religiosa, mas uma obra espiritual centrada no Espírito Santo.
Às vezes nós pensamos erradamente que o avivamento em Deus vai acontecer quando eu deixar de pecar. Eu vou viver aqui em santidade 100% e o avivamento de Deus vai vir pelas minhas boas obras. Mas na verdade, meu irmão, deixa eu te dizer algo, o avivamento de Deus, ele parte do próprio evangelho de Deus. Ele parte da sua palavra, ele parte de uma posição em que a gente olha para dentro de nós e diz assim: ei, não é por mim, não é por aquilo que eu faço, não é por aquilo que eu faço, mas é tão somente pelo poder de Deus que é derramado. Não é Ezequiel que ressuscita os mortos, mas é o Espírito do próprio Deus que entra neles e algo acontece sobrenatural. Não é pela palavra que eu estou falando, não é pela pessoa que eu estou ajudando com uma cesta básica, não é pelo irmão que eu estou dando a mão, mas é pelo poder de Deus, movido sobre nós, que algo acontece na nossa igreja, que algo acontece na nossa vida, meu irmão. Eu não posso vir à casa de Deus para assistir uma apresentação, um show. Aí eu estou aqui e vou ouvir o show aqui de Vini da guitarra, aleluia. Eu vou ali no Nélio Dias, porque vai ter Diante do Trono, glória a Deus. Os irmãos estavam lá passando calor comigo, né? Mas eu tenho que ir, e eu tenho que estar na presença de Deus, porque o próprio Deus está aqui, e Ele é digno de louvor, de honra, de glória, da nossa adoração. Deus, Ele pode trazer avivamento, até mesmo sobre a morte. Pode ser que você chegou aqui cansado. Que palavra a pastora trouxe aqui na ministração do louvor. E às vezes nós estamos cansados, estamos feridos, estamos frios espiritualmente. Mas existe um antídoto de Deus para a frieza espiritual, que é encontrarmos a presença do Santo Espírito de Deus todos os dias, mergulharmos na sua palavra, mergulharmos numa vida de oração. Não existe outro caminho. Número 6. Não somos um exército sem alma. Olha o que diz os versos 7 e 8. Assim profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chacoalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Não havia. Porque às vezes nós estamos posicionados no campo da cronologia, da ordem, da obrigatoriedade, gente. A gente coloca o colete do iServe, os voluntários, colaboradores da igreja, e parece que o colete vai andando sozinho. Não é porque está sujo, não, mas porque está ali, ó, ordenar. Não, hoje é meu dia de estar aqui na porta, então hoje eu vou estar aqui. A gente vem para o louvor e vem achando que a gente está cumprindo uma tabela. Não, a minha escala hoje, eu tenho que tocar hoje. Mas não é sobre isso, gente. É um espírito sem alma. É a gente vivenciar algo que de fato não está entrando de dentro para fora na nossa vida e gerando vida na vida dos outros. Mente fria, mas coração quente. Não podemos viver na apatia. J.I. Parker diz que a vida cristã não é uma questão de seguir regras, mas sim de viver a plenitude do Espírito Santo de Deus. Não é só você ter uma carteirinha do Lifehouse, não é só você participar de uma ceia, não é só você levantar a porta da igreja, não é só você vir o culto, não é só você dizimar, não é só você participar de uma atividade, ir para um encontro de casais, ir para uma viagem, não é só você usar uma camiseta, não é só vir na conferência das Pinks, mas, meu amado, é você ser cheio do Espírito Santo de Deus, e onde você passar, ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, que prega a palavra, que vive o evangelho, que as portas do inferno não prevalecem contra a sua vida. É isso que eu sonho. Viver todos os dias na presença de Jesus, adorando o nome dEle, fazendo a vontade dEle.
E a última coisa, número 7, é o Espírito que nos move. Olha o que diz o verso 14, o último dessa perícope. Porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, declara o Senhor. É o Espírito que move a gente. Lembra? Um soldado parado, estando ali apenas cumprindo uma tabela, é um exército sem alma. Mas quando você recebe o sopro do Espírito Santo de Deus, eu gosto muito dessa expressão que está lá em Gênesis, o ruach, esse sopro de vida de Deus que vem, sopra em nós. O boneco de barro passa a ter vida. A gente começa a ser movido pelo Espírito Santo. A gente começa a fazer coisas, ver coisas. A W. Tozer diz: o Espírito Santo é o agente da presença de Cristo entre nós. Cristo deixou o Espírito Santo como consolador, como aquele que guia a nossa história, como aquele que nos fortalece, como aquele que nos orienta. Então eu preciso abraçar o Espírito Santo e fazer uma pergunta diária para Ele. Bom dia, Espírito Santo. O que nós vamos fazer hoje? O Espírito Santo não é uma força mágica, mas é a terceira pessoa da Trindade, qual eu preciso me relacionar, é o qual me fortalece no dia mau, é o qual me orienta, é o qual me alerta quando eu vou cair de um precipício. Esse é o Espírito Santo. Concluo fazendo algumas perguntas e algumas reflexões para você hoje. Quais as áreas da sua vida precisam ser restauradas por Deus? Quais áreas? Pense por um minuto. Comece a refletir. Essa área, eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso deixar a bebida. Eu preciso deixar as drogas. Eu preciso deixar a pornografia. Eu preciso restaurar o meu casamento. Eu preciso melhorar no meu trabalho. Eu preciso voltar a ler a palavra, a orar todos os dias. Quais as áreas precisam ser restauradas? Assim como Ezequiel profetizou aos ossos, somos chamados a declarar vida onde há morte. E eu queria que, da mesma maneira que você pensou nesse primeiro minuto, você começasse a profetizar aí no seu lugar, a declarar: Senhor, voltará a ter vida, Pai, existe esperança, existe salvação, existe uma saída para mim ainda hoje. A sua história, ela não terminou aqui. Pode ser que você esteja diante de um vale de ossos secos, mas existe restauração e vida para você nessa noite. A visão dos ossos secos representa a restauração do povo de Israel, espiritualmente morto devido ao exílio e ao pecado. Mas lá em Atos 2, lá no Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre os discípulos, os enchendo de poder, trazendo vida à comunidade cristã e inaugurando um novo tempo. Em Ezequiel, o sopro do Espírito faz os ossos se juntarem e ganharem vida, ilustrando assim como o Espírito Santo é um agente de restauração. Mas lá em Atos, em Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre os crentes, capacitando-os a falar em novas línguas, a testemunhar com poder. O cumprimento da promessa do Consolador não traz apenas vida, mas unidade ao corpo de Cristo. Em Ezequiel, nós vemos uma comunidade renovada, restaurada, formando um grande exército. Em Pentecostes, não apenas traz vida individual aos crentes, mas também cria uma comunidade chamada igreja. Em Ezequiel, nós vemos a profecia sobre os ossos secos, cumprindo uma promessa para Israel no exílio. Ela também se conecta
como a esperança da vinda do Messias. Mas lá em Pentecostes, o derramamento do Espírito é visto como cumprimento das promessas feitas lá na antiga aliança, para experimentarmos uma presença de Deus que não mais encheria o povo e iria embora, mas a partir desse momento seria constante e permanente na vida de todo crente. Se antes os discípulos tiveram o Jesus Emanuel, Deus conosco, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus e nós somos casa do Senhor em toda a terra. E esse mesmo Deus, Ele quer renovar a tua vida nessa noite. Ele quer renovar a tua história. Ele quer quebrar paradigmas. Ele quer fazer tudo novo, para que o rio e o fluir do Senhor seja derramado sobre a nossa história.